aula de gramática de hoje. Hoje nós iremos reforçar o que já aprendemos sobre conectivos, especificamente conjunções. Só para relembrar, conectivos estabelecem relações de sentido entre termos. Eu irei unir termos através dos conectivos. E dentro deles nós temos as conjunções, que também estabelecem uma ligação entre termos, trazendo uma relação de sentido, uma relação semântica. Coloquei aqui alguns exemplos para que vocês possam acompanhar. Observem comigo o primeiro exemplo. Não insista que eu não lhe emprestarei dinheiro. Aqui eu tenho a conjunção que ligando o termo não insista ao complemento que é eu não lhe emprestarei dinheiro, certo? Nós temos também a segunda frase. Ana estudou muito e não foi aprovada. Só um detalhe. A conjunção e pode dar a ideia de adição, mas pode dar a ideia também de oposição. Pode estar ligando termos que dão essa ideia contrária. E é esse caso. Observe, Ana estudou muito. Se ela estudou muito, espera-se que ela seja aprovada. Mas a frase traz o seguinte: Ana estudou muito e não foi aprovada. Então aqui eu tenho uma conjunção que dá a ideia de oposição, de adversidade. Eu poderia utilizar o mais ou porém, que teria o mesmo sentido. Já nesse próximo exemplo, nós temos o seguinte: Ana comprou uma casa e vendeu a moto. Nesse caso, a conjunção está exercendo a ideia de adição. Ela está adicionando as ações de Ana. Ana comprou uma casa e vendeu a moto. Nós temos aqui também a seguinte frase: se eu não chegar cansada, irei à festa. Essa partícula se, que aqui funciona como conjunção, está dando uma ideia de condição. E nesse último exemplo nós temos: todos queriam ir à praia, menos Luísa. Esse menos dá uma ideia de exclusão. Então lembra sempre, os conectivos, especificamente as conjunções, vão fazer essa união, trazendo essa relação de sentido, essa relação semântica. E vocês precisam ficar atentos ao contexto para entender qual é a relação de sentido. Deixei bem claro isso nesses dois exemplos. Um, em que a mesma conjunção dá a ideia de oposição, no outro dá a ideia de adição. Estamos falando do mesmo conectivo em contextos diferentes que traz uma relação diferente. E a atividade de hoje será justamente isso. Vocês irão analisar algumas frases nas páginas que irei indicar. Vocês irão falar se dá a ideia de adição, de conclusão, de explicação. Respondam a atividade no livro de português, páginas 225 a 227. Qualquer dúvida é só me chamar.